Boa noite, mulher de Deus, tudo bem com você? Sejam bem-vindas. Hoje nós não tivemos live à noite, mas estamos aqui com uma live especial, com uma convidada especial essa noite, né? Hoje eu convidei a Carla Guiar, que é psicopedagoga, musicoterapeuta e é mentora de pais, mentora de professores. E ela vai aqui dar algumas dicas em relação à influência espiritual, na vida espiritual dos filhos, né? Como que eu, você, que é mãe, podemos exercer essa influência e influenciar a vida espiritual dos nossos filhos num tempo em que eles têm acesso a tanta informação, né? A tantos conteúdos, né? Que doutrinam realmente as mentes deles. Como nós podemos, né, exercer essa influência dentro da nossa casa. Então você que tá aqui, já envia essa live, tá bom? Para todas as mães que você conhece, porque eu tenho certeza que vai ser uma live muito esclarecedora para você que é pai, para você que é mãe, para você que é professora também, né? Ou para você que quer ser mãe, que tá se preparando para ser mãe, né, e quer aprender, né, porque a maternidade ela é maravilhosa, mas ela também é um desafio e nós precisamos nos preparar também para ela, tá bom? Quero saber quem tá aqui comigo, manda aqui pra mim da onde você está me assistindo. Quem quiser mandar alguma perguntinha também, fique à vontade, enquanto a nossa convidada não entra, eu vou conversando aqui com vocês, respondendo perguntas, respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Graça e paz, Luna, tudo bem? Seja bem-vinda. Quero saber quem mais tá aqui comigo, quem mais tá assistindo, quem mais vai participar dessa conversa com a Carla. A Carla chegou. A Lili, Paz do Senhor de Olinda, Pernambuco. Seja bem-vinda. Aqui a Carla chegou, eu vou chamar ela. Peraí. E Paz do Senhor, Patrícia. Boa noite. Oi, boa noite. Tá virado? Peraí, deixa eu ver. Oi, tá Pronto. virada. Oi, pastora Priscila, Vila Velha, Espírito Santo, seja bem-vinda. Boa noite, Rose. Boa noite a todas vocês que estão entrando. Oi, Carla, boa noite. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada pela sua disposição de estar aqui com a gente. Tudo bem, pessoal? Boa noite, sejam bem-vindos. Um prazer estar aqui com você, com vocês, nessa noite maravilhosa. Que bom. Gente, a Carla, ela é uma das autoras, coautora desse livro aqui, Segredos do Coração, que eu também tenho um capítulo. E ela fala sobre pais espirituais nesse livro, sobre a importância, né? Essa influência mesmo. Mas hoje eu convidei ela para estar aqui para falar com a gente sobre como, né, algumas dicas, como nós podemos exercer a nossa maternidade de uma forma bíblica, né? Como nós podemos influenciar os nossos filhos, porque a palavra de Deus diz, né? Lá em Provérbios, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele nunca se desviará dele. Mas como nós fazemos isso? Como nós podemos exercer essa maternidade bíblica, essa influência na vida espiritual dos nossos filhos? Esse é o tema da nossa live de hoje. Vou dar a palavra para Carla. Fica à vontade, Carla, se apresente. E a palavra... Mas aí você pode parar, pode perguntar, o pessoal quiser perguntar alguma coisa, claro, tá? Gente, boa noite. O meu nome é Carla Guiar. Eu sou de Angra dos Reis, longe da Lide. Bem longe. Aí tá calor, Lidiane? Tá frio? Não, aqui tá bem quente. Tá. Tá bem quente. Maringá é uma cidade quente. Apesar de estar no frio. Aqui baixou um pouquinho a temperatura, que choveu esses dias, graças a Deus, que estava bem quente também. Então, eu participei, né, do livro Segredos do Coração, e eu
senti uma... Eu sou da área da educação, a minha formação é pedagogia, então já lidei com muitas crianças, com muitos pais, percebendo, né, situações. Depois eu fui para a área clínica, então hoje eu atuo como musicoterapeuta, como psicopedagoga, ajudando crianças, né, com problemas de aprendizado, orientando pais. Interessante que quando a gente se propõe a ser pai, a gente se propõe a ser mãe, a gente se preocupa com muitas coisas e com a espiritualidade a gente não se preocupa, né? A gente se preocupa em comprar as coisinhas para o quarto do bebê, né? O que ele vai ser quando crescer, a questão da saúde, escolher uma boa escola, trabalhar para comprar tudo que eles querem, né? Mãe, compra esse brinquedo, compra aquele, gasta dinheiro, o dinheiro vai embora, porque daqui a pouco eles perdem o interesse, principalmente que eles gostam de desmontar, então quando desmonta, o brinquedo quebra. Então, para a criança, o melhor brinquedo é aquele que desmonta mesmo. Quebra-cabeça, robozinho que já tem os encaixes. E a gente acaba não se preocupando como se preparar para ser uma mãe e um pai protetor no mundo espiritual. E eu também não sabia disso, Lidiane. Eu não pensava nisso, eu não me preparei, né, para isso. Isso não é falado nas igrejas, isso é muito pouco conversado. Muito pouco conversado. E aí, Lidiane, eu penso que, pela nossa experiência, né, de ter compartilhado muitas histórias, né, de ter conversado com os nossos amigos do livro Segredos do Coração, e a gente percebeu a quantidade de dores que cada um tinha. E aí, quando a gente não resolve as nossas dores, quando a gente leva as nossas dores para o casamento e para a construção da família, que é a chegada dos filhos, quando a gente não toma consciência dos nossos problemas, a gente faz o quê? A tendência é a gente repassar o problema para os filhos. A gente não está antenado que aquilo que a gente viveu, os nossos filhos podem viver porque a gente não se livrou daqueles pesos, vamos dizer assim, dos nossos medos, dos nossos traumas, das nossas inseguranças. E ao invés da gente estar curado para proteger o filho, muitas vezes a gente se vitima também. Às vezes as mulheres ficam pensando que não vai dar conta de ser mãe, de cuidar daquele bebê, aquele sentimento de incapacidade. Meu Deus, será que eu vou dar conta de uma criança? Você passou por isso? Né? Não sei se você passou por isso. Não é? Porque as nossas dores fazem a gente ficar insegura com aquele serzinho que está chegando, né? Então você percebeu que isso aconteceu com você? Aconteceu, Carla, foi exatamente isso que você falou, né? Quando eu fiquei grávida, a minha preocupação era realmente com o enxoval, o nome, o quartinho, se eu ia conseguir cuidar, se eu ia conseguir amamentar, se eu ia conseguir trocar uma fralda, curar o umbigo, né? Dar banho, né? Porque mãe de primeira viagem não tinha nenhuma experiência, né? Em relação à maternidade. Mas depois que o Davi nasceu e eu fui vendo que eu fui dando conta, que eu fui conseguindo, eu percebi que o buraco era mais fundo, né? E que realmente o desafio da maternidade é forjar caráter. É você imprimir no seu filho princípios, valores. Essa é a dificuldade, porque a todo momento eles estão sendo bombardeados por muitos conteúdos. Então. E nós precisamos ser essa referência espiritual e moral na vida deles. Então, eu senti muito essa dificuldade, realmente, igual você falou, sentimento de incapacidade. Eu nem ia tocar muito, né? Sentimento eu nem ia tocar muito no conteúdo do livro, mas o Espírito Santo está me incomodando aqui. E aí, eu estou até me arrepiando aqui. E aí eu vou falar alguma coisa, por quê? Porque eu estou vendo o pessoal colocar aí
que se sente assim, por isso que não queria ter o primeiro filho, formar. Vai lendo depois, porque às vezes eu não consigo nem ler rápido. Se já aparecer Tá. alguma coisa interessante para a gente comentar, você para a minha fala. E aí, sim, nós estamos com um número legal aqui, né? 16, estava 20 e pouco. Gente, vamos convidar o pessoal para assistir essa live? Não sei se a Lid vai deixar Vamos gravado, não enviar. sei. Mas eu queria falar de um assunto, pessoal, vocês que são adultos, que talvez vocês nunca pararam para pensar nisso. E aí eu vou fazer uma pergunta um pouco difícil, mas vou fazer. Você já parou para pensar se a sua mãe e seu pai quis ter você? Se você foi uma pessoa planejada, se a sua mãe quis ter você, porque o que acontece? Muitas mulheres são pegas de surpresa com a vinda do filho. Estão fazendo faculdade, teve um relacionamento que não era um relacionamento seguro, ficou grávida, estava com outros planos, ou queria ter uma menina, veio um menino, ou ao contrário, entendeu? Ou passou por violência na gravidez com o marido, às vezes a mãe não quis aquele neto. Gente, tudo isso, vou falar, hein? É um buraco na vida espiritual da criança. É um rombo. É como se a criança ela fosse envolvida espiritualmente pelo cuidado do pai e da mãe, pela proteção do pai e da mãe. O pai e a mãe planejou, quis, seja bem-vindo. Tem até uma música muito bonita que eu gosto de cantar para as mulheres grávidas, quando às vezes eu faço musicoterapia. Esqueci de pegar água, mas nem vou lá. Que é assim, ó. Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção, de tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração. Eu acho que a Ana Vilela que canta essa música, né? E muitas crianças que estão no ventre não têm esse aconchego. Começa daí, Lidiane. Começa daí. E creio que você, pela história que você já contou, não sei se você viveu isso nesse momento ou a complicação foi depois, né? Não sei. Talvez se você conversar com a sua mãe, você vá descobrir. Então, quando a gente adulto, foi rejeitado de alguma maneira pelo pai, pela mãe, pela avó, você pode ter aquela síndrome da vítima, que eu sou vítima da vida, aquele sentimento, não digo que isso é uma consciência, porque as pessoas às vezes não têm consciência disso, mas aquela necessidade de ser aceita por qualquer pessoa que está perto, de ser vista, de ser valorizada, de tudo que faz, quer mostrar, quer aparecer. Isso é uma carência da falta do aconchego lá no ventre. Então, ó, alguém está lendo aí, vê se você consegue ler aí, Lidiane. Depois começar. Ó, a Nath Herdeira, escreveu assim: no meu caso, meu irmão foi abortado. E aos 4 meses, e após 2 anos eu vim e tive câncer pulmonar. Deus me curou, mas sei que essa ambiência de morte no útero... Olha só, ela tá tendo uma consciência. Então, o que eu sugiro para algumas mulheres que falaram que ainda não estão preparadas para ter filho? Procurem um terapeuta. Eu sou terapeuta, sou musicoterapeuta e trabalho também online, né? Mas não necessariamente você vir me procurar, pode procurar alguém perto aí da sua casa. Por quê? Você precisa estar curado dessas dores para você receber bem o seu filho. Porque tem o telhadinho da mamãe, tem o telhadinho do papai, e tem um telhadinho maior aí, que são os avós, que também acolhem esse bebê. E o acolhimento dos avós é muito importante, gente. Vocês não têm noção como eu recebo criança que foi bem quista pelo pai e a mãe, não foi pelos avós. Porque minha avó gosta mais de fulano, gosta mais daquele sentimento, entendeu? De desdém por esses avós que valorizam mais uns
netos do que outros, isso é horrível para a criança. Então, se você percebe esse buraco, vá atrás da sua história. Vá atrás da sua história, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É toda a verdade. Toda a verdade bíblica é a verdade da sua vida também. Porque enquanto você não conhece a sua história, tem um pano encobrindo, tem uma névoa, uma coisa obscura que você não entende, que você não sabe. Quando você vai atrás da verdade, você descobre. Aí, outra pessoa está falando alguma coisa. Fica curar. Ó, a Natália falou assim, ó, que eu não quero ter filhos nem meu marido. Será que isso tem a ver? E aí depois ela fala aqui também, mas do que adianta eu ficar curada e querer e meu marido continuar não querendo? Melhor não ter, correto? Deus, ele deu um mandamento pra gente, que é crescer e frutificar. O que é o natural? O que é a bênção? A bênção é da família. Os filhos são heranças do Senhor, né? E o filho é o nosso galardão, é a nossa alegria. Então, se o marido e a mulher não quer ter filhos, alguma coisa está errada. E aí eu sugiro que vocês procurem investigar, né? Tanto a mãe aí, a mulher, procura conhecer a sua história lá da sua mãe, do seu pai, e o marido também, porque Deus quer que a gente se cure, que a gente se liberte, e fazer família é coisa ótima, é coisa natural, né? A gente precisa aprender com Deus, aprender com Jesus, o que Ele nos ensina com relação ao casamento, diálogo, amor, respeito, né? Que não sou eu terapeuta de casal, mas eu trabalho muito com pais. Então, o normal, o natural é que a gente queira ter filhos. E aí eu vou confessar uma coisa para vocês, se vocês estiverem curiosos, vai ler o livro Segredos do Coração. Ali de ter para vender, eu também tenho. Eu queria criança, mas eu não queria barriga. E aí? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu falava isso para mim. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu queria criança, eu não queria barriga. E aí, quando eu fui fazer psicopedagogia e quando eu estava estudando sobre libertação de crianças, eu vim descobrir que eu fui rejeitada no ventre. E quando isso acontece, paira algo ruim, não nas nuvens, mas dentro da sua cabeça. Então, você precisa passar por um processo de se libertar. E aí, Lídia, eu não sei se você leu o meu capítulo prestando atenção, mas talvez agora eu te dê curiosidade. Aí eu falo do Malve, né, que é o Deus, semideus lá que carrega Moama. A fala dele foi um start na minha mente, porque ele fala que ele foi rejeitado pelo pai e pela mãe que jogou ele no mar, e os deuses acolheram ele. Então, quando um pai e uma mãe rejeitam o filho, quem acolhe? Porque você está rejeitando a criatura de Deus, a criatura que Deus colocou no seu ventre. E se você está rejeitando a criatura que Deus colocou no seu ventre, vai ter alguém que vai querer a criatura. Então, os problemas são instalados aí. Entendeu? Gente, manda aviãozinho pro povo. Aí, ó, não quero passar pelo parto. Não quero ficar barrigona. Ela não quer passar pelo parto, não quer ficar com barrigona. Meu marido diz que não terá paciência para bebês, etc. E eu vejo que isso, Carla, é cada vez mais comum. A gente está vendo cada vez mais casais que não querem ter filhos. E isso eu vejo assim na minha família. Eu sou a única filha que deu na época da minha mãe. O Davi é a única criança da minha família. O único neto, o único. Os outros casais não querem ter filhos. É porque o povo, não querem ter filhos. A gente teve até uma... A gente teve... E a gente teve até uma conversa durante o Natal, na mesa aqui, eu questionei por quê, né? O porquê. E a resposta que eu ouvi foi: porque eu não quero abrir a mão da minha vida, do meu conforto, daquilo que eu tenho em prol do outro. Mas você conhece a nossa história, né, Carla? É por causa do medo. Tem então, é o medo. Então, quer dizer, os seus irmãos, né? Porque eu conheço a sua história, que é a mesma deles, da mesma maneira
porque o pai não quis abrir a mão da vida própria, eles repetem o mesmo padrão, entendeu? Repetem o mesmo padrão, porque ter filhos é se doar. Ter filhos é abrir mão do seu tempo para dar tempo para o outro. Não é? E aí, quando eu converso aqui em casa sobre inteligências, aí eu falo assim, se você canta, você não vai cantar para você, você canta para o outro. Se você desenha, você não vai desenhar para você vai desenhar para fazer uma ilustração de um livro, para fazer um quadro. Se você vai fazer dança, você vai fazer dança para fazer uma apresentação. Se você vai ser engenheiro, trabalhar na matemática, você vai fazer uma casa para o outro. Então, tudo que a gente faz é para o outro. Então, como é que um casal constrói a vida e não quer partilhar a vida com o outro, gente? É porque tá ferido. Entendeu, gente? E aí, Lidiane, eu fui atrás da minha história. Eu fui atrás de entender, mas eu não queria ferir a minha mãe. Então, quem vai pegar o livro, né? Porque eu já resolvi isso com ela, mas quando eu estava para lançar o livro, eu fui uma das primeiras que pedi para não botar o nome no capítulo, porque eu queria proteger a minha mãe. Eu não queria que ela levasse um choque se ela resolvesse ler. Como que ela falar, eu quero ler o seu capítulo? Como que ela vai fazer? Entendeu? Então, eu não queria feri-la, que a gente passou por outros colegas com a mesma situação, né? Então, numa roda de conversas com uma assistente social, eu contei a história dela para ela. Eu contei a história dela para ela. Né? Eu fui mostrando para ela, né, mãe? Porque a sua mãe já estava cansada de ter filhos, né? Era a raspinha do tacho, né? Então, cadê aquele amor? Cadê aquele acolhimento, né? Você sentia a falta de carinho. Então, eu fui explicando a história dela para ela. Pois é, mãe, por causa disso que eu também não queria. A minha barriga me incomodava. Entendeu, mãe? Por quê? Porque eu também não sabia disso, e você também não sabia disso, e a gente sofreu essa situação, mas agora tá tudo bem. Entendeu? Não sei o quê. E ela, foi difícil, não sei o quê. Então, ela entendeu o porquê. Eu conto a história como se fosse uma amiga, mas aquela amiga sou eu mesma. Entendeu, gente? Vocês que estão aí ouvindo, a pessoa do livro que eu narro, uma amiga viveu essa situação, não era amiga, era eu mesma. Entendeu? E aí, Lidiane, quando a gente toma consciência, vem um pouco da culpa, né? Por que que eu não sabia disso antes? Por que que eu fiz isso com a minha filha? Minha filha chorava. Aí, alguém lendo aí alguma coisa. Não devemos ofender o próximo. Cada um tem a sua história. É absurdo chamar casais narcisistas. Respeito uma questão de educação também. Eu não usei esse termo aqui de jeito nenhum, né? Mas só quis dizer que quando a gente não tem o desejo de ter filhos, é que alguma coisa tem aí. Eles podem passar a vida toda sem querer. É que tem um comentário, teve um comentário que falou aqui, casais narcisistas e egoístas. Então, porque assim, o normal, né, Deus fez o casal para prosperar, para gerar filhos. O normal é que a gente gere filhos. O normal é que existe um casal entre um homem e uma mulher. Isso é o normal. Mas a gente aceita tudo que os homens querem fazer. Mas o normal, né, é o casal, homem e mulher, ter filhos. E quando não quer ter filhos, pode ser uma decisão, mas essa decisão pode vir em cima de dores que as pessoas não sabem, porque ainda estão no inconsciente. Eu também não sabia. Mas eu quis ir atrás do porquê isso, porque não é normal uma mulher querer o filho, não querer barriga. Eu estava me autoavaliando, me autoanalisando, entendeu? Uhum. Então, o que acontece? O meu bebê chorava de noite. E aí, cólica, remédio disso, remédio daquilo, e não parava de chorar. Não era, gente, era espiritual. Criança que vê coisas no quarto. Aí tem uma opção de gente aí na live, né? E a gente sabe de um monte de criança que tem medo, que vê vulto, que não desgruda do pai e da mãe, que sente sonhos, entendeu? Porque a criança ela é mais sensível do que a gente de adulto. Por que eu estou falando isso tudo, gente? Porque eu trabalho com crianças. As crianças contam as coisas para mim que os pais não sabem. As crianças não contam muitas coisas para os pais. E aí eu, com jeitinho
jeitinho da música, do desenho, vou brincando, vou conversando, vou fazendo perguntas e as crianças me contam, entendeu? Então, aí a gente tem que investigar de onde está vindo. Então, por isso que eu gosto sempre de fazer anamnese com a família, porque quando tem essa rejeição, eu já estou com as antenas ligadas, já estou no alerta com aquela criança. Aí vou, faço pergunta. E aí eu tinha uma menininha que teve um problema com a mãe. O problema dela era com a mãe e ela não queria usar roupa de menina. Olha a situação. Criança pequena, 5 anos. E o problema que ela teve com a mãe foi quando ela estava no ventre. Olha o inconsciente aí trabalhando. Entendeu? E aí ela chegou numa fase que ela já estava bem para voltar para a escola, já estava ótima e tal. E ela falava para mim assim, ela estava no primeiro ano. Nessa época que ela estava de alta, ela já estava no primeiro ano, já estava com 7 anos, acho que ela chegou com 5 para 6 anos lá no meu consultório. Ela falou assim, eu falei, olha amor, você já não precisa de mim, você pode ir para bateria, para outro instrumento, né? Aí o que aconteceu? Ela falou, tia, eu não quero sair daqui, não. Eu vou sair daqui só quando eu estiver no 9º ano. Eu falei, mas como? Você ainda está no primeiro? Entendeu? Por quê? Porque ela se sentia acolhida, ela se sentia confortável, ela se sentia segura para conversar, para cantar o que queria, para contar as suas questões. Entendeu? E aí, o que eu faço? Eu ensino a mãe pedir perdão filho quando acontece a situação de negligência. Quando a criança está dormindo, porque você vai falar e vai entrar no inconsciente e a criança é liberta. Você acredita? A criança muda quando a mãe e o pai... Eu sempre falo para eles fazerem isso. E sempre funciona. Entendeu? Olha que dica preciosa. Até nos adultos. Se uma avó reconhece, faz isso com o adulto, porque você está falando com o inconsciente da criança. Porque os adultos ainda são crianças que ainda estão ligadas à sua criança que está doente, que está amargurada, que está ferida. Entendeu? E aí eles não conseguem estar maduros suficientes para criar uma criança se a sua própria criança está ferida. E aí, Lidiane, eu lembro da Lloyd, que é a avó do Timóteo. Você que estuda mulheres da Bíblia? Sim, Lloyd, Eunice Lloyd, a mãe a avó. E a avó. A Lloyd e a mãe do Timóteo, eles tinham uma grande preocupação de dar tempo de atenção para o Timóteo compartilhar as coisas que eles aprendiam de Deus, né? Porque naquela época nem Bíblia tinha, né? Porque ainda estava sendo escrita. Sim. Mas a Bíblia era passada oralmente, como várias histórias dos avós, dos pais, do folclore. São histórias orais, e naquela época a Bíblia era uma história oral. Então, essas mulheres, gente, agora presta atenção aí a mulherada que está aí comigo. Elas paravam tudo que está fazendo para dar atenção para a criança, para conversar com a criança sobre os ensinamentos, para perguntar para a criança como é que está na escola e o que você conhece de Jesus na escola. E se seu amigo passar a perna em você e você cair de cara no chão. Então, colocar situações para a criança pensar. Porque a gente ensina a Bíblia assim. Não é só contar a história e fica isso. Não é, porque ela precisa vivenciar os princípios na vida real. E aí teve um dia na escola dominical, quando eu participava em uma determinada igreja, aí estava se falando sobre investir, né? Era algo assim, que os filhos precisavam pedir orientação a Deus em tudo que fosse fazer na vida, não fazer, tomar as atitudes assim, sem pedir orientação a Deus. E aí eu falei com o Senhor na hora ali na escola dominical. Poxa, meu Deus, eu queria tanto que as minhas filhas, elas buscassem a Deus primeiro, antes de tomar uma atitude. Aí já estavam mais na adolescência. Olha o que o Espírito
Santo falou no meu coração: você não ensinou isso? Eu falei: como? De pedir orientação primeiro, de acordar e fazer isso primeiro. Por quê? Porque a própria Bíblia ensina isso. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Dar tempo e dedicação primeiro. E aí, Lidiane, a gente, né, você está ensinando as mulheres a fazerem isso, você está fazendo isso, né, de manhã, mas as mães estão fazendo isso com os filhos? A gente está se preocupando em fazer isso para a gente crescer enquanto mulher, para ser mulher sábia. Mas a gente está priorizando o tempo para fazer isso com o filho? Então, eu estou vivendo isso agora na segunda oportunidade que Deus me deu, que é um filho do coração e uma neta. Então, a gente está lendo livros, debatendo texto, fazendo desenhos, escrevendo o que aprendeu em forma de reflexão. A coisa mais linda. Aí ele abre, que eu peguei uma Bíblia comentada, que é dos bilíngues, aí tem muitos comentários, GPS, nessas linguagens de hoje, né? Aí, nossa, aí vou ler aqui o resumo. Aí a gente fica selecionando as coisas principais que ele aprendeu. Aí ele separa uma coisa, não, Otávio, eu também estou vendo, ele fica assim, brincando. Nossa, mas ele está falando isso aqui também. Aí eu pego o meu caderno, ele pega o dele. Não, porque eu vou separar 5 coisas. Não, se você achar mais, não precisa ser 5 coisas de Pedro, pode ser mais. A gente está estudando Pedro agora, já estamos finalizando, acho que finalizamos e vamos para o Pedro 2. Depois a gente vai para Juízes. Porque eu estava falando da juíza Débora. Vamos ler Juízes? Eu nunca parei com muita calma em Juízes, não sei o quê. E aí a gente está assim, às vezes não dá para ler todo dia, porque tem uma coisa ou outra, mas priorizar esse tempo. Minha mãe não fez isso comigo. Quando eu li a Bíblia, eu tinha que ler por minha conta, entendeu? Eu fazia isso com as minhas filhas à noite, que elas queriam a história da noite. Ai, filha, vamos deixar para amanhã, eu tô cansada, todo mundo tá cansado. E a gente não prioriza amanhã, porque a cabeça tá fresca, dormiu, tá descansado, não liga a televisão. Vamos tomar café. A gente toma café lendo. Eu leio um pouco, ele lê um pouco e a gente está tomando café lendo. Gente, isso é maravilhoso. Você não está gastando, você está investindo, você está depositando e você está sendo aquela pessoa espiritual para o teu filho. Porque se você não foi a capa, você tem que resolver isso. E agora, vamos... Que realidade a gente tem hoje, né? Ah, meu filho tem 5, tem 4, tem 3, tem 2, tem 1. Não importa qual a idade. Se está grávida, cria esse hábito enquanto ele está no ventre. Olha que a Lidiane vai querer ter outro filho agora. Já estou sentindo aqui. Já estou sentindo aqui. Porque são oportunidades que Deus nos dá da gente se consertar. Entendeu? Então, ele tem me dado essa oportunidade. E eu tenho aproveitado e tenho feito isso com gosto. Entendeu? Aí, o que ele aprende, eu falei, tá, faz um desenho legal disso aí. Ele transforma o conhecimento em desenho. E eu estou investindo nele. Vou comprar um tal de mesa digitalizada, que o desenho já sai na tela, colorido. Daqui a pouco, ele vai ser meu ilustrador. Eu estou plantando. Estou plantando. Quanto que eu vou colher? Pode ser que eu nem veja, mas eu estou plantando. Então, vamos parar de se preocupar tanto com bens materiais. A gente fica, ai, eu tenho que comprar isso pro meu filho, que sapato, com roupa, o brinquedo que ele quer. Gente, vamos botar na balança o quanto que você já gastou de dinheiro no seu filho, o quanto que você já gastou de tempo para semear a palavra com tempo de qualidade. Gente, se a gente for fazer essa comparação, todo mundo vai estar com o gasto lá em cima e o tempo da espiritualidade lá no quase zero. Porque a gente não tem investido nisso. E aí, qual o outro problema? O mundo não está de brincadeira. É verdade. Qualquer desenho, só cego que não vê. Só cego que não vê. Porque eu sou mó chata com esse negócio de desenho. Tudo eu vou. Mensagens subliminares. Mensagens subliminares. Não tem um que não tenha, gente.
Aí o que, que a gente tem que fazer? Sentar e debater, porque não dá para não deixar ver nada também, né? Videogame, gente, estou aprendendo os nomes agora de uns jogos que eu nunca nem sabia da vida. Tem um pacientezinho que ele nem vê determinado jogo e já está tendo pesadelo com aquele. Mas como isso? Porque às vezes eles passam a propaganda, né? Dependendo de onde que essa criança está viajando aí pela internet. Isso tudo, gente, se você não dá base sólida, não vai ter mais filho que vai querer buscar Deus. Não vai ter. Porque a gente quer investir em tudo na gente enquanto adulto. É coach, é curso, agora na internet, então, a gente quer fazer curso disso, curso daquilo, e aprender, escrever livro, e trabalhar fora, e fazer tudo. E qual é o tempo que a gente separa na nossa agenda para o nosso filho? E aí eu lembrei de uma história agora, de um empresário que tinha muito dinheiro, e o filho sempre chamava assim, pai, vem jogar bolinha de gude comigo, pai. Ai, filho, agora tem uma reunião de semanas aí. Pai, vamos ler um livro comigo, pai. Não, meu filho, amanhã, não sabe, não sei o que, agora não tem. Pai, e o pai dava mesada. Aí um dia o filho perguntou assim, pai, quanto que é a tua hora? Aí o pai, minha hora é mais ou menos X. Pai, eu juntei dinheiro para você ter uma hora comigo. Aí pegou um saco lá do dinheiro de moeda e botou tudo na frente do pai. Por quê? Porque o filho tinha que comprar a hora do pai, porque o pai só pensava em dinheiro e o filho queria ter relacionamento com o pai. E o pai não dava tempo para ele. Entendeu, gente? Como que isso é sério? Isso é importante? Então, não adianta também a gente ser só exemplo. E geralmente em casa a gente não é, né? A gente é exemplo em tudo quanto é lugar. E nem sempre em casa a gente é. A gente sai das estribeiras, e eu saio também. Sai das estribeiras, tá sem paciência. Por isso que a gente precisa se cuidar. Então, eu, na minha mentoria do educador, eu falo do autocuidado, que professor doente não vai ajudar criança nenhuma. Né? E professor é mãe também, é pai também. Então, a gente precisa de se cuidar, porque a gente só ama os outros, a gente ama a gente. E a gente não aprendeu muito isso também, né, Lidiane? A gente também não aprendeu isso. A gente é mãe, a gente está sempre cuidando. Se a gente ficar sem dormir, a gente fica. Se tiver que trabalhar dia seguinte, a gente trabalha. Mas chega uma hora que qualquer um vai começar a pifar. Se é no emocional, se vai para o físico, que são as doenças psicossomáticas, porque a gente também não se cuida. Então, a gente também tem que se cuidar, tem que ter o tempo para a gente, né? Mas a gente também tem que dar o tempo para o filho. E aí a gente, muitas histórias, né, de mulheres que trabalharam tanto, né? Você sempre deve estar falando sobre isso aí. A gente se dá para o trabalho e aí depois vai se arrepender do tempo que não investiu no filho. E eu penso que não existe sucesso profissional que valha, né, o fracasso dentro do lar, o fracasso dentro de casa, né? E como mulheres, né, a gente sempre fala muito de propósito, né, Carla? Ai, o meu propósito, o meu propósito. E eu penso assim, né, quando Deus ele criou a mulher, ele já criou a mulher com um propósito muito específico. O propósito de ser a auxiliadora, né? Nós somos essas mulheres auxiliadoras, né? E essas mulheres que devem auxiliar maridos e filhos no cumprimento do propósito deles também, né? Essas que dão suporte, essas que são socorro, essas que são esse socorro mesmo, porque a palavra usada para auxiliador é ezer, em hebraico é ezer. E é a mesma palavra utilizada em outras passagens para descrever Deus como auxílio. Ezer. Então, é uma essência que Deus colocou dentro de nós. Essa essência de auxílio, essa essência de socorro sempre presente. E nós precisamos exercer essa nossa identidade de auxiliadoras dentro do nosso lar, né? Auxiliando os nossos filhos no cumprimento do propósito, porque Deus tem um propósito para a vida deles. Né? E será que nós estamos sendo essas incentivadoras de propósito, essas auxiliadoras, cumprindo o nosso papel, né? Mostrando para eles o caminho, a verdade da palavra de Deus? Porque eu vi esses dias uma pastora falando que se a gente ensina a verdade, a gente não precisa falar da mentira. Porque eles mesmos terão a consciência de saber aquilo que serve para a vida deles e aquilo que não serve.
Sim. Então, nós precisamos estar disponível para ensinar a verdade. Mostrar para eles qual é a verdade. E eles terão essa consciência e vão repelir aquilo que não presta, aquilo que é mentira. Mas enquanto eles não tiverem essa condição, nós precisamos fazer esse papel de auxiliá-los naquilo que eles precisam. Eu acredito que esse pastoreio, e eu acredito que toda mulher é uma pastora do seu lar, esse pastoreio é diário. Diário, é na nossa rotina, né? Sempre que o seu filho traz uma demanda na escola, um filho, né? O filho traz assim, um problema com um colega, um problema com a professora, uma dificuldade de aprendizagem. Todos esses momentos são momentos da gente falar de Jesus para eles. Da gente falar do Eu vi amor que a do minha próximo. tia entrou aí. A tia lá do Espírito Santo entrou aí. Oi, tia Rita, beijo. Então, eu penso que todos os momentos são oportunidades da gente imprimir esses princípios e esses valores, né? E é aquilo que você falou, cara, se a gente não fizer isso, alguém vai fazer. Igual você falou, né? No desenho, né? Ele foi abandonado pelo pai e a mãe, quem acolheu ele? Né? Então, se nós negligenciamos nossos filhos e o abandono, ele não é só o abandono assim completo daquele que não tem o registro na certidão de nascimento. Muitos pais que moram com seus filhos estão negligenciando, estão abandonando seus filhos, mesmo morando com eles. Quer dizer, se a gente abandona, se a gente negligencia, alguém vai acolher. E quem que vai acolher? E aí, isso tem a ver com presente, né? A Bíblia fala que os filhos são herança, não são presentes. E aí, eu chego lá, mando um negócio para você no correio. Aí você vê lá, a Carla mandou. Eu não quero. Qualquer um que chegar na tua casa vai ver aquela caixa ou a pessoa que trabalha com você e vai falar, você não quer ir diante? Eu quero. Entendeu? Se a pessoa que ganhou não quer, outro vai querer. Não tem nada que venha para o mundo que alguém não queira, que o outro... É a mesma coisa quando a gente não quer mais uma roupa, ela tá boa, mas a gente já enjoou daquela roupa. Alguém quer, alguém precisa daquela roupa, alguém quer. Então, o filho que você não quer, no mundo espiritual, alguém vai querer. Ele vai ficar completamente descoberto. Entendeu? Completamente descoberto. E é muito incrível isso, gente. São muitas coisas, né, que não dá nem para falar aqui. Coisas que os pais passaram, né? Você estava falando aí de aborto, né? Coisas que os pais passaram, coisas que os pais viveram, né? Cada um tem uma história, cada um vive uma situação. Quando você não reconhece que aquilo que você viveu, aquilo que você fez não foi legal, traz marcas. Se você não resolve isso com o Criador, você pode ter certeza que o filho vai pegar rebarba. Que é a herança espiritual boa ou ruim, né? Que a gente está falando aqui de proteção, de espiritualidade, mas a espiritualidade não só é boa, porque tem espiritualidade ruim também. Entendeu? Então, quando a gente não cuida dessas questões que a gente viveu, pode ter certeza que vai passar para os filhos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu vejo, Carla, que às vezes as pessoas têm muita resistência de querer olhar para a sua história, de querer resolver as coisas, né? Porque é lógico que vai doer. Lógico que vai doer. Então, a gente tem essa tendência de jogar para debaixo do tapete, de deixar escondido, né? E tudo aquilo que você negligia permanece. Então, a importância de você curar. Carla, o que você diria para uma pessoa assim, ok, sei da minha história, fui negligenciada, fui rejeitada, como que eu resolvo isso dentro de mim para não passar essa herança para os meus filhos? Olha, primeira coisa é você querer encarar a realidade, porque quando você está doente, se você não reconhecer que está doente, tu nunca vai querer ir no médico, tu vai fugir. Eu não vou ter que tomar uma injeção, vou ter que fazer exame, não quer, aí vai continuar doente, vai piorar.
né? Para você procurar um médico, você tem que reconhecer que você está com algum problema. Que ninguém procura um médico se não está com nada. Então, o primeiro passo é reconhecer que você está com aquela questão que precisa resolver. E aí, pensar o seguinte, é porque a gente sempre gosta de se colocar como vítima. A gente foi a vítima dos nossos pais, vamos dizer assim. Mas você já parou para pensar que os pais também foram vítimas? E aconteceu isso numa escola, que a professora, ela não estava dando conta da agressividade das crianças. E aí eu fui conversar com ela, ela abriu a chorar, porque a vontade dela era entrar dentro do quadro e sumir lá para trás. E eu falei assim, eu vou te ajudar, vamos chamar os pais, que eu quero conversar com os pais. E, em vez de eu dar alguma bronca nos pais, eu não fiz isso. Eu perguntei assim, um pessoal sofrido, vindo do Nordeste, atrás de emprego, né? Então, assim, a gente via no rosto pessoas cansadas. Eu comecei a perguntar, como que eram como vocês eram crianças? E eu deixei os adultos falarem. Porque meu pai era um carrasco, porque eu fui para trabalhar na roça, pegava facão na mão para cortar cana, porque não sei o quê, que minha mãe me batia, eles começaram a falar como se estivesse numa sessão de terapia. Isso numa reunião de pais. Eles não ficaram nem com vergonha de falar, porque tinha um outro do lado. E aí eu virei para eles e falei assim, pois é, tudo isso que vocês viveram, vocês estão passando para os filhos de vocês sem vocês perceberem. Eles arregalaram o olho desse tamanho, porque acho que eles se viram, eles quando crianças, e aí olharam para os filhos, eles falaram, meu Deus, é verdade. Então, para você poder não passar isso para os filhos, você tem que perdoar o seu pai e sua mãe. Às vezes já faleceu, às vezes é idoso demais, não vai conseguir entender. Entendeu? Quando você tem como conversar, com muito jeitinho, e eu tive essa conversa com meu pai, uma colega minha me orientou. Aí eu falei, pai, eu preciso conversar com você. Muitas vezes isso me fez chorar, por causa da sua maneira muito brava de falar comigo. Só falei assim, ai filha, desculpa. Na mesma hora ele falou, em tempos atrás ele não iria reconhecer. Mas aí como a gente fala, a gente consegue. Mas se de jeito nenhum a pessoa não mentalizar isso, porque a gente primeiro tem que pensar, né? Mentalizar como que eu vou chegar, como que eu vou falar, pedir força para Deus, né? Botar uma música, ensaiar, escrever. Tem mil maneiras, né, Lidiane? E o livro é uma maneira de você se curar de uma forma terapêutica. Porque quando a gente tem que escrever um livro, né, Lidiane? É verdade. Aquilo vai dominar. É um processo de cura. Nossa, para você expor essa história, não é, Lidiane? Com Eu acho que foi um passo muito bom para você, né, Lid? Foi, com certeza. Porque tudo aquilo a gente guarda para nós, né? Os nossos processos, as nossas dores, a gente passa anos guardando, né? E como eu sou uma pessoa muito calada, muito reservada, eu tenho essa tendência de guardar muito para mim as coisas, de não me expressar. E quando eu escrevi o meu capítulo e eu coloquei para fora tudo aquilo que eu sentia aqui dentro, né? Todas as dores, todo esse processo de cura. Gente, foi libertador para mim. Foi libertador, foi como realmente virar a página. O que estava escondido, né? Exatamente. Foi como colocar um ponto final nessa história, né? De olhar, porque a primeira vez que eu olhei para o meu capítulo pronto, escrito, revisado, pronto para ir para um livro, eu chorei muito. Eu chorei demais de olhar aquela história, né? De olhar e falar, não, é a minha história, é a minha história. E é a história que eu superei, né? Então, hoje eu posso ler essa história várias vezes e eu não vou mais chorar. Eu não vou mais sofrer. Não causa mais dor, não, né? tem mais dor. É uma cicatriz. É uma cicatriz, mas é uma ferida que fechou. E por isso que eu falo que vale a pena você enfrentar as suas dores. O pessoal tá quietinho agora, ninguém falou quase mais nada. Gente, se vocês quiserem mandar pergunta para Carla, pode ser nos comentários, pode ser nesse ponto de interrogação aqui que ela vai responder para vocês em relação a esse tema. Então, realmente, você encarar suas dores de frente, você resgatar a sua história, você externar isso, né? É cura para sua vida, é cura. A escrita desse livro
ela foi uma cura para minha vida. E eu acredito que foi necessário que esse primeiro livro surgisse para que os próximos viessem também, Carla. Porque era Sim, necessário que eu me curasse por completo nessa área de exatamente. paternidade, para que fluísse através de Sim, mim coisas que o Senhor queria fazer, para que eu vivesse o meu propósito, para que o Espírito Santo tivesse liberdade para fluir. Era necessário fechar uma brecha, era necessário fechar, virar essa página da minha vida, me curar por completo. Então, por isso que eu falo, hoje eu posso ler esse capítulo, posso falar sobre o assunto sem chorar, sem me emocionar, porque é uma cicatriz, não é mais uma ferida aberta. E é uma ferida que eu caminhei muitos anos com ela aberta. Muitos anos, né? E imagino, quando você imagino. vive com essa ferida aberta, só de alguém encostar nela, assim, seja, você grita, você se revolta, você não consegue, né? Sim, é verdade. Só de alguém tocar naquela ferida, você vai responder, você vai ser grosseira, você vai, né? Mas quando você olha para sua história, você consegue externar, você consegue perdoar, você consegue resolver o seu passado, gente, isso é libertador. Então, você que está E, nessa e, live, e é o que você fez, né? É ressignificar, né? Você não teve tempo muito de investigar, né? A família do seu pai, mas com certeza o que ele fez foi reproduzir o que ele ganhou, porque ele não conseguiu resolver isso na cabeça dele a tempo, entendeu? Há tempo. Então aquilo era uma dor tão grande que a maneira dele respirar um pouco é fazer a mesma coisa com o outro. É igual a você ganha um tapa, você dá um tapa. Você não consegue ganhar um exatamente, tapa, você não devolver. E ele fez isso, ele ganhou uma negligência e ele reproduziu. Por quê? Por isso que a exatamente, gente tem que perdoar. Porque sim, ele era um homem adulto que precisava ser acolhido como bebê também. Porque ele era um poço de ferida. sim, Quando você vê um adolescente, né, tanto menino quanto menina, e brigando, e querendo bater, pode ter certeza que é cheio de ferida, porque ninguém nasce violento. Eu falo sempre na escola não, com o professor, ninguém nasce violento, ele está jogando pedra em você porque ele está ferido, entendeu? E o professor não consegue ser criativo porque ele está ferido. Ele não consegue ser um bom professor porque ele está ferido. E aí é a minha mentoria que eu estou trabalhando. Mentores maravilhosos, admiráveis, se eles forem curados. Aí vai ter criatividade, vai ter alegria, vai inventar, vai fazer tudo com prazer. Mas se a pessoa está ferida, ela quer se esconder atrás do quadro, porque ela não está suportando aquela situação difícil. Ela não sabe resolver aquela agressividade, aquela violência. E a mesma não, coisa a mãe, a mulher, a mesma coisa. exatamente. E eu vejo quantos anos eu me escondi, né? Quanto tempo eu vivi escondida, com medo, né? Com esse sentimento de incapacidade, com medo do fracasso, com medo de me expor, porque eu estava ferida, né? E aí é uma decisão, queridas, de você permanecer na dor ou você tomar um passo em direção à sua cura, ou você decidir, eu vou romper com o ciclo, porque esse livro aqui, gente, esse livro é um livro de pessoas que romperam com o ciclo, Tem o meu livro aqui romperam com o atrás. ciclo, romperam com o ciclo do abandono, com o ciclo da rejeição, romperam com tudo isso, né? E decidiram ressignificar e decidiram que daqui para frente, daqui para as próximas gerações, é outra história, né? Sim. Decidiram não continuar reproduzindo o que receberam, mas ressignificar a sua história, curar suas dores e reproduzir uma história diferente, né? Aqui, ó, Nath, é esse daqui, ó, Segredos do Coração. Experiências de vidas transformadas em legado. Tem a minha história, tem a história da Carla e tem a história de mais 22 autores, né? Sobre abandono, sobre paternidade tóxica, sobre rejeição, né? E são muitos depoimentos, muitas histórias de pessoas que superaram as suas dores, né? E que hoje se dedicam se dedicam a curar vidas, se dedicam a curar famílias. Esse é o propósito do livro, curar famílias, né?
para que as pessoas tenham essa consciência que elas podem se romper com esse ciclo, tá bom? Se alguém quiser fazer mais perguntas... Fiquem à vontade, gente. Perguntas para Apenas Carla, gostaria aproveitem que da ela tá aqui. opinião de vocês com relação aqui. A Nath... Eu vi esse comentário. Ela queria saber se não seria injusto trazer para o mundo um ser indefeso no mundo que é tão cruel, né? E está cada vez pior. Então, nós, seres humanos, a gente precisa viver todas as etapas da história, né? A gente realmente está, alguém falou de Apocalipse, né? Realmente a gente está vivendo, né, os últimos dias. Mas precisa ter ser humano nesse tempo, né? E aí o pai e a mãe, eu não vou botar um filho no mundo para sofrer, né? Mas olha só, se você tiver esse filho e ensinar princípios, ele vai fazer diferença nesse mundo. E aí, na época que Jesus nasceu, foi a época da matança dos meninos. Jesus foi preservado. Na época de Moisés nascer, foi a matança dos meninos. E Moisés foi preservado. Por causa de quê? Por causa de um propósito. E aí ninguém vem para essa terra por causa de nada. A gente vem para viver um propósito. E aí eu falo isso nesse livrinho aqui. Esse livrinho você tem que levar para Maringá, hein, Lídia? Preciso, verdade. Você vai gostar, até pro seu filho, pra você papear com ele, um monte de coisa que tem aqui. Preciso de um produto. De onde eu vim? E para que eu vim? O seu filho que for nascer nessa época, ele vai vir com um propósito. Ele vai vir com um propósito. Se você estiver curada, né, se o seu marido estiver curado, vocês vão ajudar o filho a crescer para ele ser alguém que Deus planejou para ele ser. Agora, Deus quer trazer um filho através de você e você nega a vontade de Deus. Olha a situação. Se a Joquebede não tivesse tido a ideia do cestinho, né? Se a Miriam fosse corajosa e fosse lá cuidar do irmão, a gente não teria o libertador do povo, que era o Moisés. Deus preparou Moisés para isso. Então, se um filho tem que nascer, ele vai nascer por um propósito. E eu não sei quem é a pessoa que eu não lembro, mas se você está tão incomodado é porque Deus quer trabalhar isso no seu coração, de livrar você das feridas e você cuidar de um menininho ou de uma menininha que vai fazer toda a diferença. Olha, vamos ver a vida da Lidiane. Se a mãe dela resolvesse não nascer, se a Lidiane não nascesse, o meu marido é isso, não vou ter filho. Olha a Lidiane aí ajudando tanta gente. Ela está ajudando tanta gente que ela nem sabe. Porque fora o que você manda nos grupos que não te seguem, mas tá lá sendo abençoado com as coisas que você mandou lá no grupo. Entendeu? Então é muito mais do que os seus seguidores. E muito mais pela mudança da mulher na casa. Porque uma mulher mudada, ela vai mudar gerações. Gente, eu tô me arrepiando todinha aqui. Uau. Vai mudar gerações. Então você vê o desdobramento que Deus faz na nossa vida não tem precedente, não dá para contar as sementes e os frutos que vão nascer com as ações de uma pessoa livre. Uma pessoa que está livre, gente, ela vai aonde os olhos não vão enxergar, porque a gente escreve livro e vai para um lugar. A Mari me compra 30 livros de uma pessoa, que é de uma escola. As crianças lá estão esperando o livro, porque só Deus sabe o que Deus vai fazer na vida daquelas crianças. E a Mari me dá o endereço para eu mandar os livros que já estão separados lá no Rio. Então, quer dizer, aquilo que vai cair, a gente não sabe. Vou contar uma história aqui para vocês. Eu fazia um trabalho na praça com crianças, né? E esse grupo agora reviveu, graças a Deus. E a gente transformava brinquedo em material reciclado. E eu dava histórias de presente para as crianças. Gente, olha o que eu soube depois. Uma criança levou aquela história que a gente deu na praça e ela levou para a professora. A professora gostou tanto da história. Naquela época não tinha muito xerox, não era muito comum, um tempo atrás. A professora contou a história no mimeógrafo, escreveu na matriz e reproduziu para dar aquela história para todas as crianças.
Olha só, de uma ação que você escuta e vai e faz. Uma outra criança, que uma outra professora descobriu, pegou aqueles brinquedos, convidou as crianças do bairro, ela estava cortando as garrafas, estava ensinando as outras crianças a fazerem o brinquedo e contava a história que a gente contava na praça. Olha. Uma menina que já estava se despertando para a liderança. Uau. Quando que a gente vai imaginar isso, gente? Então, quando você faz uma ação do bem, aquilo tem desdobramentos eternos. Porque eu, sem conhecer essa menina, que eu nunca conheci essa menina, eu já comecei a orar por ela. Senhor, abençoe essa menina, que ela possa ser uma grande líder nesse bairro. Porque eu só ouvi a história que alguém me contou. Então, uma pessoa livre, Lidiane, ela vai conhecer os frutos na eternidade, porque aqui nem vai conhecer. É verdade. Entendeu? Tudo porque ela foi curada. Tudo porque ela foi curada. Ela deixou o medo de lado, o bloqueio de lado, os traumas de lado e falou: Senhor, estou aqui. Eis-me aqui, eu livre estou, dispor para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. E aí tem limite para uma pessoa dessa? O céu é o limite, meu filho. Com certeza. Com certeza. Entendeu? Gente, quem tá perguntando o nosso livro, a Carla tem, tá? Para vender. Eu tenho alguns também, só que eu tenho pouquinhos para vender. A Carla também tem. Você pode entrar em contato com a Carla ou comigo via direct, tá bom? Que a gente envia o livro para você. Só nós temos, na verdade. Não tá em livraria, nem em nenhum um site para vender. Você tem que falar com uma das autoras, tá bom? É isso. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para fazer para Carla? Aproveita que ela está aqui disponibilizando o seu tempo. Se você também quiser conhecer, chama no direct, Natália, que aí a gente fala para você o valor, tá? Se você quiser conhecer o trabalho da Carla, a Carla tem um trabalho lindo com professores, com pais, tem um trabalho lindo com adolescentes também, né, Carla? É uma mulher realmente que se dispõe a ajudar famílias, a curar famílias, né? E você pode entrar em contato com ela para fazer uma mentoria. Ela dá mentoria de livro para quem quer escrever livros também. Estou com algumas mentorandas já. Já está com algumas mentorandas, olha só. Então, pode se conectar com a Carla. Eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme na sua vida profissional e na sua vida familiar também, tá bom? Mais alguma pergunta aqui? Depois tiram o comentário para a gente bater uma foto. Eu vou fazer isso. Só um pouquinho, só um pouquinho. Peraí. Desativar comentários. Pronto. Deixa eu fazer um print. Só um pouquinho. Pronto. Bateu? Foi aqui. Aham. Depois você me manda, que eu acabei que nem tirei. A Natália disse que tem o mesmo sobrenome que você, Aguiar. Legal. Cara, quero agradecer a sua disponibilidade, seu carinho por estar aqui compartilhando de toda a sua sabedoria, de todo o seu conhecimento. Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu trabalho, que você continue semeando, né, na vida de tantas famílias e transbordando disso que o Senhor derramou sobre a sua vida. E aí o que eu desejo a Lídia, a todos, vamos semear, vamos semear. Obrigada a vocês que começaram a me seguir, pode me seguir. Vamos semear, gente, porque a semente, Deus dá de graça, né? E eu planto, né? O que eu faço? Quando eu planto uma muda, eu espero ela chegar ao fim da vida dela para pegar semente. Geralmente a gente não conhece um pé de alface florido, né? Porque a gente só vê o pé de alface que a gente compra no mercado. Mas o pé de alface, ele dá um pendão enorme no meio e dá umas florzinhas lá na ponta, depois fica feia, fica sequinha. Essa semana, segunda-feira eu plantei semente de rúcula. Não deu 3, 4 dias, a semente brotou tudo. Então, quer dizer, é de graça. Porque as inteligências que você tem é de graça.
graça, Deus deu para você. O que você tem que fazer? Semear no outro. Semear no outro. Multiplicar E o talento, né? tudo que a gente semeia no outro volta para a gente, sem que a gente semeie para querer receber, mas é a lei natural. Se você vai semear, você vai colher o fruto daquilo que você semeou. É natural, entendeu? Então, você semear na vida dos outros é natural que se vá colher, né? Então, que todos nós possamos ser seres produtivos, que vivam para semear, para viver o propósito. Eu fico tão feliz com o desabrochar de todos nós escritores, né? Todo mundo avançando, todo mundo crescendo, cada um de um lado, abrindo firmas e tal. Acontecendo isso com a Lide. Isso aconteceu comigo também, porque eu só era professora. Eu só era professora. Aí depois eu só estava na musicoterapia. E a partir da pandemia, agora virei escritora, tô mentora, abri editora, estou editando livros e já veio mais projetos. O projeto da revista já começou a acontecer, Lide. Então, muitas coisas vão vir quando você está aberta para semear, né? E lembrando que a gente sempre faz isso para o outro. Ninguém abre uma empresa para si mesmo, né? Se é de mercado, se é de salão, sempre servir o outro, né? E quando a gente faz com amor, com carinho, né? Isso vai voltar. E aí, quem não semeou, né? Semeou algumas dificuldades, coincidências do céu, a colega falando, que também é professora, legal. Então, se a gente teve dificuldade com os nossos filhos, né? O que às vezes eu falo com as minhas filhas, o que você precisa fazer? É me perdoar, porque eu fiz o melhor que eu podia naquela época. Se eu pudesse voltar naquela época, eu faria diferente. Se eu fizesse hoje, eu faria diferente. Cada um tem que resolver o seu problema. Porque não adianta ficar botando a culpa no outro a vida toda. Entendeu? E a mesma coisa os filhos. Né? Me perdoa, eu não pude ser a mãe que você esperava nessa época. Mas agora eu estou aqui para te acolher, você precisa caminhar, você precisa, né, desgrudar, você precisa crescer, né? E não dá para ser vítima a vida inteira. Né? E o filho também tem que entender isso. Né? Perdoa sua mãe, meu amor, eu quero o melhor para você, mas você também tem que me perdoar para você poder voar. Porque quem é amargurado, quem está preso na dor, não vai voar. Aí eu fiz uma frase, de vez em quando eu boto lá no story, só voa quem é livre. O professor só voa se ele for livre. A gente só voa se a gente for livre. Exatamente. E a Lide está voando agora também, né, Lide? Sim, está voando. Está voando, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Glória a Deus. Obrigada, muito Carla. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. Não é um tema muito fácil, não falei isso pouquíssimas vezes, eu acho que ainda vou falar muito disso em muitos lugares, mas, como o pessoal fala, a gente está só começando. Né? Eu creio que o nosso livro vai muito longe, a gente vai vender muito livro, daqui a pouco vai vir uma encomenda tão grande que a gente vai ter que se dividir, porque ninguém vai querer jogar a sua oportunidade fora. Ó, gente, tem uma compra aí de 2 milhões de livros, vocês não vão querer, não? Então, assim, a gente vai chegar, né? Porque é propósito de Deus. É propósito de Deus salvar vidas, salvar pessoas, ajudar pessoas. Gente, muito obrigada, tá? Quem chegou depois, eu sou Carla Aguiar, sou do Abilis.Carla Aguiar, musicoterapeuta. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, me segue lá. Lídia, obrigada. Vou deixar a live salva lá no nosso canal do YouTube, tá? No canal Sou Esther vai ter essa live. Se você não conseguiu assistir ela inteira, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, que vai estar lá completinha para vocês, tá bom? Beijão. Obrigada. Tchau, tchau. Tudo de bom. Obrigada, gente. Tchau, boa noite.